Isso é bom demais. Meu amigo Júnior, vem cá. Já pode divulgar aquilo, Júnior, não? Pode? Meus irmãos, o novo sempre vem. Levanta a sua mão aqui, libere palavras sobre Júnior aqui. É tão bom estar aqui com vocês, viu, Júnior, Denise, essa família maravilhosa. Hã? Não vai faltar. Eu vou deixar você liberar isso. Vai, libere palavras sobre ele nesse momento. Jesus, fique à vontade nesse lugar, Pai. Amém. Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo a todos vocês. Uma alegria imensa estar aqui. Eu que sou meio nostálgico assim, fica passando muitas coisas na cabeça, porque estávamos aqui em 2000 e quanto, Mila? 2017? Estávamos aqui em 2017. Então, vendo tudo nascendo e agora, alguns anos depois, percebendo tudo que o Senhor tem feito aqui em Lagoinha, é muito bom. Eu não posso falar o que Mila queria falar, ele também não pode. Mas eu posso dar uma dica, né? Que é, o pastor Igor falou aqui de expansão de crianças, então se tiver criança não vai faltar escola para elas. Essa é a dica. Então não vai ser distante e vai conseguir atender acho que quase todas em termos de idade. Vamos lá. Fiquei pensando um pouco sobre esse tempo em Lagoinha e acredito que Lagoinha, dentro do que Deus está fazendo no Brasil ou no mundo, né? Muita coisa que o Senhor está movendo nesse tempo. E uma frase que eu tenho falado muito esses dias é: o novo sempre vem. E sobre isso é bom que a gente pense um pouco sobre esse novo, né? E o que é que acontece em momentos de transição, como que nós estamos vivendo agora. Por isso eu queria falar sobre alguns textos aqui com o tema A Transição, a Fé e a Obediência do Amigo de Deus. Eu quero falar sobre Abraão, a obediência, a transição, a fé e a obediência do amigo de Deus. O que é isso? A minha intenção é que sejam orientações de ordenamento e diretivas de progresso para momentos de transição. Então, orientações de ordenamento e diretivas de progresso para momentos de transição. O que é isso? Vamos para Gênesis 12, então, por favor, abra a sua Bíblia. Gênesis 12 é o momento em que uma etapa da história bíblica fica para trás, que é do Gênesis 1 até o Gênesis 11, conhecido como história universal. Ali você tem a história de Adão e Eva, você tem a história de Caim e Abel, você tem a história de Enos, né, que é filho de Sete, a história de Enoque, e você tem a história de Noé, depois Torre de Babel. E Gênesis 12 inaugura um novo tempo. Deus, nos primeiros 11 capítulos da Bíblia, está tratando de toda a humanidade. Ainda que a gente tenha ali personagens como os que foram citados aqui, todos eles têm a ver com o que Deus está fazendo na humanidade. Então, Adão e Eva, os pais de toda a humanidade. Depois, a humanidade sendo reconfigurada, reiniciada em Noé. Agora, em Gênesis 12, o que Deus quer fazer com Abraão é começar no micro para atingir o macro. Então, existe aqui uma estratégia de Deus. E é importante que a gente olhe para Gênesis 12 como Deus traçando a sua estratégia, Deus colocando, Deus concretizando a sua estratégia, e Ele faz isso através de um homem chamado Abraão. Existe uma linha aqui do plano de Deus que a gente vai poder identificar, que ela se repete em ciclos diferentes, e Deus sempre age conforme o que a gente vê nas Escrituras, que é quando Deus quer começar algo novo, Ele procura um homem. Eu achei muito interessante
as falas da pastora Érica aqui para o pastor Miller, porque me fizeram atentar para esse aspecto que seria falado aqui. Deus sempre começa com um homem. Deus procura um homem. Desse homem, uma família. Dessa família, um povo. E do povo, uma nação. Então, o homem recebe uma palavra, um chamado. Esse chamado só pode ser concretizado em sua plenitude através de uma família. Então, o primeiro discipulado que esse homem tem que praticar dentro da casa. E essa família começa a se tornar referência para outras pessoas que vão se engajando na palavra que Deus liberou para essa família. E essas pessoas formam um povo debaixo de uma mesma palavra. E Deus ordena esse povo de tal forma que eles se constituem como nação. E quando são nação, eles se tornam aí sim luz para todas as famílias da terra. Luz para todas as nações da terra. Porque a ideia de Deus é que todos olhem para essa nação e percebam como que se vive a vida a partir dessa nação. Então aí a gente pensa em economia, a gente pensa em política, a gente pensa em família, a gente pensa em educação, a gente pensa em uma série de coisas que fazem parte da vida, que estão dentro do projeto de Deus, mas que começam com uma palavra e um homem. Agora, o que a gente precisa entender é que palavra é essa. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, palavras de início, geralmente, são palavras de deslocamento. Deus parece que não tinha aparecido para Abraão em nenhum momento antes do capítulo 12. Não tem registro de que Deus falou para Abraão. Não tem registro de que Abraão conhecia a Deus. Aliás, aqui o seu nome ainda é Abrão, ainda vai ser trocado para Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Então, é esse progresso que a gente vai tentar estudar. Como que Abrão se torna Abraão. Como ele deixa de ser um pai exaltado e se torna pai de multidões. Que processo é esse, né? Ele deixa de crescer para cima e ele começa a crescer para os lados. Ele deixa de ser exaltado e pensar apenas em si mesmo. Ele começa a se expandir e pensar em tantas outras vidas que seriam tocadas a partir de quem ele é. Então, esse processo a gente vai precisar entender. E aí, a expressão hebraica que aparece aqui é lech lechá, saia, saia, a ordem de Deus para Abraão. Imagina que Abraão conhecia muitos deuses. O pai de Abraão é Terá, está lá no capítulo 11. Terá era fazedor de ídolos. Abraão trabalhava com seu pai fazendo ídolos, no ofício de seu pai, que era muito comum na época. Só que um Deus desconhecido e invisível, que era uma novidade para Abraão, aparece para ele e a primeira palavra que esse Deus traz para ele é sai. E sair de onde? Sair do quê? Sair da terra, da parentela e da casa dos pais. Quando a gente começa a analisar essa ordem de Deus, aqui esse imperativo de Deus para Abraão, a gente começa a perceber que não é tão fácil cumprir aquilo que Deus está dizendo. Porque sair da terra é sair do lugar conhecido, do lugar onde você se enraizou, do lugar estabelecido, do lugar que você já está confortável. E nós, seres humanos, não gostamos de mudança, porque a mudança nos provoca. A mudança nos leva, nos exige uma reaprendizagem. Eu estava conversando hoje na igreja com uma irmã que Deus está chamando ela para trocar de área profissional. E ela tem muitos anos na área dela, tem formação, tem especialização, tem um currículo importante, mas ela está 2 anos ouvindo Deus, já está com delay aí, né? Já está atrasada. Ela está 2 anos ouvindo Deus, insistindo para ela trocar de área. E agora ela disse, não tem mais jeito. Então, nós não gostamos muito de mudança, porque a mudança, ela nos gera desconforto. O lugar conhecido é o lugar onde nós queremos ficar. Ora, chegamos a esse lugar quando ele era desconhecido. Mas uma vez que nos acomodamos a ele, não queremos mais sair. Isso é muito interessante. Porque, veja, Noé precisou entrar na arca. Foi difícil entrar na arca, porque ele tinha que crer que Deus mandaria o dilúvio. Mas uma vez na arca, a arca se tornou o lugar seguro dele. E fora só tinha água. E depois Deus fala, saia da arca. O mesmo Deus que falou entre na arca, fala saia da arca. Talvez fosse difícil entrar na arca, mas foi mais difícil sair dela. Porque saindo da arca, tudo era novo. Era preciso reiniciar o mundo. Que tarefa difícil, que grande desafio. Então Deus está dizendo para Abraão, saia da sua terra, saia do lugar conhecido, saia do lugar onde você já está enraizado, então criando limo. Deus está em movimento e ele pede ao seu amigo Abraão
que se tornará seu amigo, que entre em movimento junto com ele. Mas ele também diz, saia da sua parentela. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Quando Deus fala, saia da sua parentela, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, para que você viva aquilo que eu tenho para você, você tem que sair de um lugar seguro e você precisa criar novas conexões. Porque no lugar que você está, as conexões que você tem pensam da mesma forma que você. Que nós vamos perceber daqui a pouco que a forma de pensar de Abraão nesse momento é uma forma pequena. Então Deus está dizendo, saia do lugar de segurança que você está, mas preste atenção nas suas conexões. Porque se você mantiver as mesmas conexões de pessoas que têm a mesma mentalidade que você tem agora, essas pessoas não vão te reconhecer no novo que você vai estar entrando e elas não vão te apoiar, pelo contrário, elas vão dizer, não vai dar certo, você está ficando louco, isso não é para você. Então, ao sair da sua terra, abra-se a novas conexões. Não traga junto com você pessoas com a mesma mentalidade da terra da qual você vai sair. E isso não era fácil, era difícil. Foi tão difícil que Abraão cumpriu pela metade, porque você vai perceber lá na frente que ele leva o seu sobrinho Ló com ele. É lógico que não dá certo, mas ele leva. Então, lá no meio do caminho, Deus fala, Abraão, espera aí, saia da sua parentela. Aí Ló tinha que ficar também para trás. E por último, Deus fala, saia da casa do seu pai. Aí isso é muito difícil. E você pode dizer, não, eu já saí, eu casei, estou fora da casa do meu pai, mas a casa do seu pai não está fora de você. Como é que é isso? Quando Deus fala para Abraão, saia da casa do seu pai, ele está dizendo, olha, você foi educado, você foi modelado a partir de uma experiência familiar, dos medos de uma família, das projeções de uma família, dos históricos de uma família, e você precisa entrar num outro processo de educação. Você precisa se abrir para um outro mundo, não limitado às experiências familiares, não limitado às projeções daqueles que vieram antes de você. Você precisa seguir para aquilo que eu estou propondo para você, Abraão. Ou seja, o que Deus está dizendo para Abraão é, saia de um lugar conhecido, de um lugar em que você está acostumado, de um lugar seguro, de um lugar familiar, e vá para a terra que eu te mostrarei. O que é a terra que eu te mostrarei? Um lugar desconhecido, um lugar que você não sabe se é seguro, um lugar que você não sabe quem estará lá. Deus está dizendo, Abraão, troca o pássaro que você tem na mão por 2 que estão voando. Não parece uma troca sábia, né? Qual a garantia que Abraão tem? Saia da sua terra, largue tudo e vá para um lugar que você nem sabe ainda qual vai ser. A promessa de Deus, se Abraão fizer isso, é, eu farei de ti um grande povo, te abençoarei, engrandecerei seu nome, se tu uma bênção. Mas o preço é muito alto. Uma coisa interessante sobre o novo de Deus é que tem um profeta chamado Chuck Pierce que ele fala que o novo de Deus é sempre double door, é sempre uma porta dupla. O novo de Deus é sempre uma porta que primeiro se abre no seu interior e depois se abre externo a você. Primeiro Deus inicia o novo dentro de você. Quando é que isso acontece? Quando você começa a se sentir desajustado com o tempo que você está vivendo. Parece que você não faz parte mais daquele tempo, daquela coisa, mas você não sabe a coisa nova que ainda vem. Então é um momento de desajuste, isso é transição. Pode gerar crise ou confusão, mas não deve. Deve gerar oração e expectativa. Não faço mais parte, mas também não sei do que eu faço parte. Quem sou eu? Você fica sentindo estranho. Essa estranheza é porque Deus abriu uma porta de novo dentro de você, que gera um incômodo, é uma provocação de Deus, para que você olhe mais além e perceba que aquilo que você está vivendo não é tudo. E então, para essas pessoas que permitem que Deus abra uma porta dentro, Deus abre uma porta fora. Porque aí você olha para a porta que está fora e ela tem a ver com a porta que foi aberta dentro. Aí você diz, não, parece que eu estou me identificando com aquilo ali. Mas tem um problema. A porta está aberta e você só vê uma luz saindo de lá de dentro. E você certamente pergunta a Deus, Deus, o que é que tem lá dentro? Para eu saber se eu vou entrar. E Deus fala, entra para você saber o que tem dentro. Aí você fala, não, peraí. Fala primeiro o que tem dentro. Aí eu vou decidir, eu vou calcular, eu vou ver se realmente a troca vai valer a pena, para ver se eu entro ou não. Mas Deus fala, entra para você ver. Se você não entra, querido, Deus não vai te insistir com você. Você vai ficar de fora. Você não vai participar, você não vai entender.
Com Deus não se trabalha com informação, se trabalha com experiência. Deus não vai te informar para você calcular, Deus vai te ordenar para você experimentar. Perceba que quando Paulo fala sobre a vontade de Deus, ele não fala para a gente saber a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, ele fala, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis a vontade de Deus. A vontade de Deus não é sabível, ela é experimentável. Então tem muita gente que está parada, porque está, Deus, eu preciso saber a sua vontade. Entra! Quando Deus fala, você entra. E quando você entra, você experimenta a vontade de Deus. E quando você experimenta, não há arrependimentos. Porque lá dentro, você descobre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só lá dentro. Se você estiver de fora, você não vai saber disso. Se você estiver de fora, olhando para quem está lá dentro, você vai dizer, olha, não parece. Está parecendo arriscado demais, está parecendo que está perdendo demais, não parece agradável, não parece perfeita, não parece boa. Mas quem está dentro sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus disse para Abraão, larga. Largar o quê? Tudo. Pelo quê? Por uma coisa que eu vou te mostrar. O que é? Eu vou te mostrar. Mas o que é? Eu vou te mostrar. A única garantia que Abraão tinha era a única garantia que Deus dá, uma palavra. Porque o justo viverá pela fé. Então, se eu não ando pela fé, eu ando por vista, Deus não se agrada de mim. Porque eu preciso andar por fé. E eu tenho que crer no quê? Crer na palavra de Deus. O que Deus diz é. Deus falou que vai mostrar a terra, então eu vou. E Abraão foi. O lindo desse versículo é que o versículo 1 diz, Deus disse a Abraão, saia. E o versículo 4 diz, Abraão saiu. Percebe? É uma... Eu estou falando código o tempo todo e eu acho que parece coach quando eu falo código. E eu não gosto muito. Mas é um código, então pega esse código. É uma chave, ficou melhor. Pega a chave. Quando Deus fala, você obedece. Deus disse, saia, Abraão saiu. Simples. Você não vê hesitação aqui. Abraão orou 15 dias, 40, 50 dias. Abraão conversou com seus amigos. Abraão calculou o preço. Deus falou, saia, Abraão saiu. Sempre assim. Olha o chamado de cada um dos discípulos de Jesus. Jesus disse, siga-me. Levantando-se, deixou tudo e o seguiu. Não tem coisa intermediária nisso aqui. Porque quando Jesus fala, siga-me, ele não parou para conversar com você. Ele te olhou no meio do caminho, mas ele está andando. Porque Jesus tem projeto, tem meta. Então ele está caminhando, ele fala, siga-me. Se você pensar muito, quando você olhar, ele sumiu. Jesus fala, siga-me. Mesmo Mateus, que era coletor de impostos, estava trabalhando na hora. Levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Não deu nem aviso prévio para a empresa. Foi embora. Foi imediato. A ideia ali do texto é mostrar que a resposta à palavra de Deus tem que ser imediata. Quando eu ouço a palavra de Deus e eu calculo, Deus deixa de ser Deus para mim e eu me torno Deus de mim mesmo. Eu calculo e penso, deixa eu ver se faz sentido para mim. Então quem me domina sou eu. Deixa eu ver se é uma troca boa para mim. Ora, Deus disse. A criação entende isso. Deus disse, haja luz e houve luz. Ponto. Por causa do pecado, a gente saiu dessa linha, a gente desviou dessa obediência natural e hoje a obediência é uma coisa sofrível para nós. Mas é preciso obedecer. Deus fala, você obedece. Quando a gente passa um pouquinho no capítulo 12, a gente vai perceber que lá na frente Deus aparece para Abraão, ainda no mesmo capítulo. E quando Deus aparece para Abraão, Abraão faz um altar ao Deus que lhe aparecera. Veja como a revelação é progressiva. No começo, Deus fala, a terra que eu te mostrarei. Abraão não está vendo nada, mas está ouvindo. Deus falou, ele obedeceu. Quando ele obedece, Deus se mostra para ele. Ver é um nível maior de intimidade do que ouvir. Primeiro Deus lhe falara, mas como ele obedeceu o que Deus disse, Deus apareceu. E aí, quando Deus fala, você obedece. Quando Deus aparece, você adora. É isso que a gente vê no capítulo 12. A ação humana como uma reação ao que Deus está fazendo. Nós precisamos estar atentos aos movimentos do Espírito Santo. E esse é um tempo muito interessante para pensar sobre isso. Porque estamos a poucos dias de Pentecostes. Então estamos no calendário de Deus, onde deve haver expectativa pelo que Deus está trazendo.
Então, lá no dia 19 de maio é Pentecostes. E nós estamos nessa trilha, né, de buscar do Espírito Santo aquilo que Ele está preparando para nós nesses dias. Então, o chamado de Deus na transição, a primeira transição é a transição de ambiente. E veja, essa palavra eu não fiz especificamente para aqui, tá bom? Porque pode parecer que eu estou fazendo sob encomenda, porque tem tudo a ver com o que vocês estão vivendo, mas não é. Deus, na sua transição, a primeira coisa é mudar de ambiente. Porque a ambiência é pedagógica. Ela te prende ou ela te faz voar. O ambiente que você está muda a sua mentalidade, a sua forma de agir, a sua forma de enxergar as coisas. Então, a primeira coisa que Deus faz é mudar de ambiente. A palavra educação vem do latim ex ducere, que quer dizer tirar, conduzir para fora. Só é educado quem sai do lugar que está. É uma experiência de ver além, percebem isso? Então é um deslocamento para que eu possa compreender aquilo que Deus está fazendo. E aí isso pode ser lugares físicos, mas especialmente um ordenamento de lugar espiritual. Você sai de um lugar espiritual de estagnação e de comodismo e vai viver o novo de Deus no lugar espiritual de movimento e de desconhecido, com base na palavra de Deus. E se você está baseado na palavra de Deus, você é capaz de andar até por cima de águas. É isso que é interessante sobre a palavra de Deus. Tinha duas escolhas para os discípulos quando Jesus apareceu para eles. Estavam no meio do mar, Jesus aparece, a princípio eles pensam que era um fantasma, né? Interessante isso. Mas aí Jesus fala, sou eu. E eles ficam mais quietos. A maior parte dos discípulos pensa assim, não é um fantasma, então está tudo bem. Eu não vou morrer, eu posso ficar no meu barquinho. Pedro pensa diferente. Pedro sempre pensa diferente. Pedro olha para Jesus e fala, Jesus está andando sobre as águas. Jesus está andando sobre água. Os discípulos estão pensando, graças a Deus não é um fantasma, minha vida está protegida. Pedro está pensando, ele está andando sobre as águas. Percebe? É o mesmo acontecimento, mas a forma de ver é diferente. Tem gente que só vê sua própria vida, vive com base nos medos. Então só está buscando proteção para as minhas coisas, para o meu barquinho. Não é um fantasma, então está tudo certo, Jesus vai me proteger. Pedro pensa, que aventura é essa de andar sobre as águas? Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá com o Senhor andando sobre as águas. Jesus fala, venha. Porque é isso que Jesus queria. Alguém que pensa para além do seu barquinho, para além da sua vidinha. Venha. E aí, muito interessante, porque Pedro vai. E sabe o que acontece? Pedro dá 3 passinhos e afunda. Os discípulos podem ter pensado, está vendo aí? Foi tirar a onda de seu grande discípulo, afundou. Por vezes vai acontecer isso. No meio do caminho acontece uma coisa, não deu muito certo, alguém vai olhar para você e vai dizer, está vendo o que eu disse? Que essa loucura não era certo? Agora a pergunta é, quantas pessoas na história andaram sobre as águas? Só 2, Jesus e Pedro. Só Jesus e Pedro. Ele afundou? Não, ele começou a afundar. Jesus pegou na mão dele e puxou. E ele aprendeu alguma coisa. Quem estava no barco não aprendeu nada. Mas Pedro que foi, além de ter a experiência de andar sobre as águas, aprendeu algo de Jesus. Jesus falou, creia mais, Pedro. Creia um pouquinho mais. Pedro estava sempre aprendendo, mas ele estava sempre indo um pouquinho além. E isso era arriscado. A vida cristã envolve risco. A palavra fé, no original, é composta por 3 elementos. Confiança, fidelidade e risco. De maneira que dentro do hebraico, se a gente pensa fé, se não houver um dos 3 elementos, não é fé. Confiança na palavra de Deus, Deus falou, Ele vai cumprir. Fidelidade a Deus, eu vou permanecer na palavra. E risco, eu vou dar um passo além para o desconhecido. Se você tem confiança, confio na palavra de Deus, mas não tem fidelidade, não permanece, você não tem fé. Se você tem confiança, confio na palavra de Deus, tem fidelidade, vou permanecer, mas não se arrisca, você não tem fé. Fé, confiança, fidelidade e risco. Muita gente começa bem na confiança, mas não tem constância e cai na fidelidade. Muita gente começa bem na confiança e continua, tem constância, vai na fidelidade, mas é muito medroso e não consegue arriscar. E é difícil com Deus não arriscar. Porque Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Gente, será que Deus tinha necessidade de fazer as coisas novas? Não. Mas você precisa que Ele faça. Porque nós estamos aprendendo. Se a gente ficar estagnado, a gente morre. Tudo está em movimento.
O que está parado morreu. A própria terra está se movimentando. Deus está em movimento. E é preciso participar do que Deus está fazendo. Primeira coisa, mudar de ambiente. A transição de ambiente. Ordenamento do lugar espiritual. Me falem, por favor, até que horas eu tenho. Qual que é a hora que eu tenho? Porque eu estou no ponto 1 e não deixa eu ficar no ponto 1 não, senão... Mas vai dar o tempo. Gênesis 15, o ponto 2. Passa aí a sua Bíblia. Gênesis 12 para 15. Ponto 1 é transição de ambiente. O ponto 2 é transição de perspectiva. Lembrando que é sequencial. Não queira mudar de perspectiva se não mudou de ambiente. Não foi deslocado de lugar para ver diferente. Na transição, primeira coisa, a mudança de ambiente. A segunda, a transição de perspectiva. Aí, enquanto você abre em Gênesis 15, a palavra que eu citei lá, ler, lerá, sai, quer dizer, sai para ti. O que significa isso? A ideia do hebraico é, sai de si para voltar a si. Calma que eu vou explicar. A ideia mesma de Deus é que Abraão saia para ver além, para ter uma alteração da identidade dele, reconhecer-se como quem ele realmente é, e depois voltar a si para viver o plano de Deus. Isso vai ficar claro agora no 15. Olha o que acontece no 15. O evangelho é o ordenamento da mensagem no seu interior. Nós estamos falando de uma mudança de ambiente, mas o que é que você vai viver nessa nova estação? Tem pessoas aqui, provavelmente, que estão querendo entrar numa estação para os seus próprios projetos. Não vai dar certo. A estação é de Deus, então o projeto é de Deus. Ninguém entra na estação de Deus para cumprir projeto próprio. Entra na estação de Deus para ser parte do projeto de Deus. Ninguém pode usurpar o novo de Deus para si. Porque o vinho novo só vem sob odres novos. Você não vai estar lá no lugar que tem um monte de odre novo, você sendo odre velho e vai receber vinho. Não vai. Não é porque você está na coletividade da coisa que você faz parte. Percebe a diferença? Você pode estar em Lagoinha e não ser parte do que Lagoinha está vivendo. Que não tem a ver com estar apenas no lugar. Tem a ver com mudar a perspectiva interior. Então é a mudança de lugar, mas é a mudança de perspectiva. Se a gente entrar buscando a realização de projetos pessoais, a gente vai se frustrar. Porque você vai na expectativa de algo que Deus não prometeu a você. E Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a sua própria palavra. Se você criar projeções em Deus, Ele não tem nada a ver com isso. Deus, eu confiei que o Senhor me dá isso. Quando foi que Deus falou que ia te dar? Nunca. Então não coloque palavras na boca de Deus. Você precisa andar naquilo que Deus disse. O que Deus falou, o que Ele diz é. Aí olha o que acontece. Depois desses acontecimentos, então é sequencial, isso aqui só acontece depois daquilo, capítulo 15. A palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Olha o tamanho da palavra de Deus. Não fique com medo, não, que eu sou teu escudo e sua recompensa vai ser grande. Gente, se Deus é escudo, é porque é necessário, né? Se Deus é escudo, é porque vai vir bomba, né? No processo. Versículo 2. Olha a resposta de Abrão. Meu Senhor Yahweh, Yahvé, meu Senhor Deus, que me darás? Continuo sem filho. Abrão está deixando de olhar para a palavra e está olhando para a circunstância. Abrão disse, eis que não me deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Quando que Deus disse que o servo da casa que seria herdeiro? Nunca. Deus falou, eu farei da tua descendência uma grande nação. Abraão concluiu, por não poder ter filho, que Deus usaria o servo da casa dele. Deus não falou isso. Cuidado com as conclusões em cima do que Deus disse. Deus disse isso, então é isso. Não aquilo que eu pensei que era. Não aquilo que eu interpretei que era. Não aquilo que eu inferi do que Deus disse. Então foi-lhe dirigida, versículo 4, esta palavra do Senhor. Não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse, ergue os olhos para o céu. Isso aqui é interessante. Abrão estava dentro da tenda dele, olhando para a condição dele. Minha esposa Sara é estéril, eu estou ficando velho, não vou poder ter filho porque Sara é estéril, tem um servo aqui que vai ser o meu herdeiro.
ele só via o que estava dentro da própria tenda. Para Deus falar com ele, Deus precisou dizer, sai para fora. Deus precisou dizer, conduzir ele para fora da tenda e dizer, ergue os olhos para o céu. Gente, sobre mudança de perspectiva, tem a ver com para onde você está olhando. Para onde você está olhando? Números 13 é sobre isso. Em Números 13, o povo iria entrar na terra em 11 dias. Por não ter cumprido a palavra de Deus em Números 13, entrou na terra depois de 40 anos. 11 dias, 40 anos. Deus falou, envia espias para a terra, Números 13. Olha a terra, porque é a terra que o Senhor está dando a vocês. 12 espias voltaram de lá. 10 tinham um relato. 10 diziam assim, olha, a terra é boa mesmo, viu? Deus não mentiu não. É uma terra que manda leite e mel. Mas tem muito gigante. Tem muita dificuldade, esse negócio aí não é bom para a gente não. Os outros 2 espias, Josué e Caleb, disseram assim, olha, a terra tem muito gigante, viu? Tem dificuldade. Mas é a terra que Deus disse para a gente tomar. A minha pergunta é, quem está mentindo? O grupo 1 dos 10 ou o grupo 2 dos 2? Nenhum dos dois, os dois estão falando a verdade. O primeiro diz, olha, a terra é o que Deus falou, mas tem dificuldade, sai fora. O outro diz, a terra tem dificuldade, mas Deus falou, tem que obedecer. Ambos estão falando a verdade. O que muda é a perspectiva. O primeiro grupo está criando uma desculpa para não entrar. Toda desculpa que a gente cria para Deus tem verdade nela. Percebe? A gente cria a desculpa da gente não é esfarrapada. A desculpa é embasada, a gente constrói um argumento, né? A gente faz toda uma tese para apresentar para Deus por que a gente não vai obedecer o que Ele falou. Então, a gente elabora bastante, a gente cria, né, caminhos, a gente vai procurando testemunho de gente que não deu certo, a gente vai criando a nossa tese e apresenta. Deus, olha, não é o momento, por causa disso, por causa daquilo. Mas, na verdade, tem a ver com obedecer ou não obedecer. Tem a ver com perspectiva. Para onde você está olhando? Se o Senhor está falando com essa igreja, muito provavelmente, uma série de coisas vão parecer contrárias ao que Deus está falando. Porque esse é o teste da nossa fé. Você vai olhar para muitos lugares, muitos lados e vai dizer, parece que está o oposto do que Deus está dizendo. Você será guiado pelo que você ouve ou pelo que você vê? Pelo que você ouve de Deus ou pelo que você vê das circunstâncias? Percebe, gente, que essa escolha sempre está acontecendo com a gente? Escolher entre uma coisa e outra? Isaac foi enganado por Jacó, porque Jacó colocou pelos para que ele sentisse como se fosse Esaú, e foi falar para pedir a primogenitura. Isaac ficou confuso, disse, olha, a voz é de Jacó, mas quando eu toco eu sinto Esaú. Ele tinha uma escolha, e era profeta, ele tinha uma escolha a fazer. Seguir a voz ou seguir a sensação, o sentimento. Ele decidiu seguir o sentimento. Ele disse, olha, a voz é de Jacó, mas quando eu sinto é Esaú, então deve ser Esaú. É o que a gente faz. E ele quebrou a cara, né? A gente está ouvindo Deus falar uma coisa, mas está sentindo outra. E aí a gente tem a escolha, fica com o que Deus disse ou fica com o que eu sinto? Muitas vezes a gente escolhe ficar com o que a gente sente. Ergue os olhos para o céu, querido, e conta as estrelas, se as podes contar. Mudança de perspectiva. E acrescentou, assim será a sua posteridade. Agora, nessa experiência com Deus, Abrão começa a crer. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui foi que Abrão converteu, tá bom? Abrão converteu agora, isso está lá em Romanos, Paulo fala que isso foi a justificação pela fé. Ele começou a crer a partir da mudança de perspectiva. Aí vem o final, capítulo 22. Enquanto você abre aí, vou revisar. Primeiro, transição de ambiente, ordenamento do lugar espiritual. O chamado de Deus te desloca. Deus, quando fala, Ele está fazendo. A voz de Deus é um sopro. Quando Deus fala, você não fica sabendo um pouco mais. Quando Deus fala, você se move. Percebe a diferença? Como eu sei se Deus falou comigo ou não? Você ficou sabendo mais coisas? Então Deus não falou com você. Porque Deus é fofoqueiro, Deus não quer te informar. Agora, se você saiu do seu lugar de alguma maneira, ou tentou resistir, mas ficou balançado, Deus falou com você. Porque quando Deus fala é assim, ó. Quem está vendo, diz assim, gente, é vento. Mas você está ouvindo Deus dizer, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Percebe que veio um som do céu
dizendo assim: esse é o meu filho. Não estou falando do momento do batismo, foi em outro momento. Esse é o meu filho em quem minha alma tem prazer. Aí a Bíblia diz que as pessoas disseram: nossa, houve um trovão. Vocês viram o trovão? Jesus ouviu a voz de Deus. A pergunta é: era trovão ou era a voz de Deus? Depende de quem estava ouvindo. Para algumas pessoas é só trovão. Teve um barulho aí, você viu? Mas para quem consegue discernir, porque o homem espiritual discerne as coisas espirituais, era a voz de Deus. Então quem está de fora, gente, está vendo o vento. Mas quem está dentro está ouvindo a voz. E a voz sempre te desloca de onde você está. Deus odeia comodismo, porque Deus está em movimento. Tudo que o Espírito faz está em movimento. Achem na Bíblia uma passagem do Espírito parado. Não existe. Todas as vezes que aparece o Espírito, desde o começo, o Espírito estava se movendo sobre a face das águas. E todo aquele que é guiado pelo Espírito é como um vento. Não sabe de onde veio nem para onde vai, mas é orientado pelo Espírito de Deus. Movimento, movimento. Capítulo 22, né? Falamos da transição de ambiente, da transição de perspectiva. Se você mudou de lugar espiritual, se você teve o ordenamento da mensagem, da perspectiva do seu coração, então nós precisamos agora do último passo da transição, que talvez seja o mais difícil. Sair de todo lugar seguro para o desconhecido é difícil? É, mas você não viu nada ainda. Mudar a perspectiva dá muito mais trabalho, porque a mentalidade está enraizada. Deus tirou o povo do Egito, foi facinho. Mas tirar o Egito do povo foi muito difícil. Agora tem uma coisa que é mais difícil ainda. Vai graduando, né? O que é difícil? A transição de ambiente é mais fácil que a transição de perspectiva, que é mais fácil que a transição de vida. Vocês estão mudando de lugar para viver coisas novas de Deus lá, mas não pense que vai ser simples para vocês. Porque no começo a gente fica muito animado, mas Deus vai começar a pedir coisas. Vocês estão no outro lugar da vida de vocês, vocês querem ser farol para o Estado, então a quem muito é dado, muito é cobrado. O estilo de vida vai começar a mudar. Deus vai começar a fazer novas exigências. Porque a gente cobra de um adolescente um pouco mais do que de uma criança. Cobra de um jovem um pouco mais de um adolescente, de um adulto muito mais do que os outros. Então, se vocês estão avançando no novo de Deus, isso significa que vocês estão amadurecendo. E Deus quer tratar a gente como filhos maduros. Então, a exigência vai subindo, né? A encarnação da palavra, o ordenamento dos amores. Capítulo 22. Depois desses acontecimentos, começa assim. Ou seja, é sequencial. É sempre depois do que foi antes. Depois desses acontecimentos, repita comigo, ó, o capítulo 22 vem depois do 15. E o 15 vem depois do 12. Parece óbvio, né? Mas você que não lê a Bíblia de forma sequencial, abre o texto de qualquer jeito, acha que você entra na palavra do 15 sem entender que teve o 12. Aí começa a dar errado e você começa a culpar Deus. Porque a sua palavra disse no 15, mas você já passou pelo 12? Percebe? É como botar a criança do Jardim 1 na faculdade. Ela não vai conseguir. E a culpa não é dela. Ela está no lugar errado. Então a gente precisa seguir o processo. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova. Você achou que era aprovação antes, mas não era não, era teste. A prova vem agora. Deus disse: Abraão, não é mais Abrão. Para Abraão tem que dizer: sai da sua terra. Para Abraão tem que dizer: olha para as estrelas. Para Abraão é diferente. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus disse, presta atenção nisso. Deus tinha dado filho para Abraão, Isaque, filho da promessa. Deus disse: toma o teu filho. Olha a construção da frase de Deus: teu único filho. Abraão sabia que era o único filho? Sim, mas Deus estava lembrando a ele: toma teu filho, teu único filho. Abraão, você só tem esse. Se você perder esse, você não tem nenhum. A quem amas? Abraão tem afetividade envolvida. Deixa eu repetir, Abraão: toma o teu filho único a quem você ama. E vai à terra de Moriá e ofereça em holocausto sobre a montanha. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, pega o seu filho e mata.
Provação simples, né? Muito simples. A Bíblia diz que Abraão entrou em desespero. Ficou amargurado. Abraão disse, meu Deus, isso eu não posso fazer. Não tem como. Marcou 15 pastorais. Abraão foi ao grupo de intercessão e começou uma campanha de jejum. Abraão trocou de igreja, pensando, olha, essa igreja não é Deus que está falando, eu vou para outra. Nada disso aconteceu. Sabe o que aconteceu? Versículo 3. Abraão se levantou bem cedo, selou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu filho, rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho do lugar que Deus havia indicado. Só tem 2 conclusões até aqui. Abraão é louco e Deus é sádico. Quem está vendo de fora está achando isso, gente. Quem vê de fora tem sempre a perspectiva diferente de quem vê de dentro. Quem está vendo de fora, Deus mandou matar o filho e o louco está indo matar. Esse pessoal é maluco. Veja que interessante. Olha a fala de Abraão. Versículo 5. Abraão disse a seus servos, permaneçam aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até ali, adoraremos e voltaremos no plural. Alguém vai ler e vai dizer, Abraão não entendeu. Abraão não entendeu. Como que iremos e voltaremos se ele vai sacrificar o filho? Iremos e eu voltarei. Aí o escritor de Hebreus fala, Abraão foi o primeiro a crer na ressurreição. Porque ele pensou que mesmo se talvez Deus permitisse que ele matasse o filho, Deus o ressuscitaria dos mortos. Porque ele conhecia quem Deus era, quem Deus é. Percebe, gente? Tem um nível de palavra de Deus que só vem para quem conhece a natureza de Deus. Porque você não vai questionar, Deus, parece que o Senhor está sendo mal. Não, eu sei que o Senhor é bom em todo tempo. Eu já passei daquela fase da dúvida se Deus é bom ou mal, eu sei que o Senhor é bom. Então se o Senhor está mandando matar, ou o Senhor vai pedir, ou o Senhor vai ressuscitar. Percebe, gente? Para essa pessoa não tem mais medos. O verdadeiro amor lança fora todo o medo, não é parte do medo, não é 95% do medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando a gente se encontra com o verdadeiro amor, o medo vai embora. Aí sabe o que acontece? Para a gente finalizar, Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os 2 juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse, meu pai. Ele respondeu, sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha. Isaque era lento, né? E era mesmo. Se você fizer o estudo da personalidade dele, você vai ver. Rebeca mandava na casa, esse era o problema, quando ele casou. Ele nem foi atrás da esposa, trouxeram para ele. É sério, ele era lento. Talvez porque ele foi o filho da promessa e tenha sido um pouco mimado. É bem possível. Eis o fogo e a lenha, retomou ele. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? No meio do caminho que Isaque veio reparar. Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E foram os 2 juntos. Agora sim, a coisa é muito séria, né? Imagina o peso do coração desse pai. Crente no Senhor, mas olhando o seu filho. Imagina o peso. Quando chegaram ao lugar que Deus indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, amarrou seu filho Isaque, está fazendo tudo. Amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, não estendas a mão contra o menino, nem lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho, teu único filho. Abraão ergueu os olhos e tinha um cordeiro lá. Deus fala, Abraão, leva teu filho e mata. Quando ele levanta o cutelo, o anjo diz, Abraão, você está maluco? Você vai matar seu filho? Será que Deus é esquizofrênico, gente? Sabe o que aconteceu? Quando Deus deu a Isaque a Abraão, Abraão ganhou Isaque. É grande isso, é grande, foi milagre. Mas é pequeno perto do maior que eu vou falar aqui. Quando Abraão ganhou Isaque, parecia, uau, final de jornada. Era um milagre da minha vida, eu consegui esse milagre. Uau, Deus é poderoso. A estéril deu a luz. Mas quando Deus deu Abraão para Isaque, Abraão ganhou Isaque. Mas quando Deus pediu para Abraão entregar Isaque, Deus ganhou Isaque e Abraão. Percebe?
O que Deus estava fazendo ali é: Abraão, você já andou tanto e eu sei que você crê em mim, mas tem uma coisa que é muito perigosa. Esse filho é um amor muito grande, e pode ser e deve ser muito grande, mas não deve ser o maior amor. Então vamos ordenar esses amores aqui. Deus levou Abraão para Moriá, não porque Deus queria Isaac. Tem gente que fala: Deus vai pedir seu Isaac, Deus quer seu Isaac. Para que Deus vai querer Isaac? Deus vai pedir seu emprego. Gente, Deus não está botando currículo. Deus vai pedir sua faculdade. Deus já é formado, pós-graduado, doutorado. Deus não quer nada disso, Deus quer você. E talvez Ele diga: se teu emprego te tem, eu preciso que você largue o seu emprego para que eu te tenha. Se a tua faculdade te tem, talvez eu precise que você largue a faculdade para que eu te tenha. Mas não é sobre deixar coisas, é sobre encontrar Deus. Deus não quer que você largue o Isaac. Abraão voltou com Isaac. Ele não sacrificou Isaac, ele voltou com Isaac. Mas o Abraão que subiu não foi o Abraão que desceu. O Abraão que subiu morreu em Moriá. Deus matou Abraão. Percebe? A ordenação dos amores é quando todo esse novo de Deus vai cobrar o seu preço. Dizendo: é novo, é muito novo, mas então vamos viver uma vida nova? Começa por aquele lugar que você não quer que eu toque, eu vou tocar nesse lugar. Eu abençoo Lagoinha para que nesse novo espaço vocês possam viver esse nível de poder de Deus. Que o mundo possa olhar, que a cidade possa olhar e dizer: eles são crentes mesmo. Eles passaram no teste, porque eu acredito que é isso que Deus tem para vocês. Um lugar grande é muito poderoso, pastor Miller, pastora Érica. Um espaço muito grande, mas é só um pouco do que Deus pode fazer, de ter pessoas inteiramente dependentes dEle. Esse é o milagre ainda maior. É só para vocês aumentarem o nível de fé. Parecia difícil, Deus fez. Mas tem coisas mais que Deus irá fazer ainda. Isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso coração. Amém?